E-meia. Vamos começar essa aula aqui. Sejam bem-vindos a mais uma aula. A aula de hoje a gente vai estudar sobre o rendimentos e potência, tá? Potência e rendimento. E nós vamos estudar a potência de uma força constante, certo? Vamos começar falando sobre potência e rendimento. Esse é um conteúdo que nós vamos aplicar, digamos assim, de uma forma mais intrínseca quando nós estivermos estudando física elétrica. A gente já iniciou, inclusive ontem, a gente iniciou estudando cargas elétricas, mas a gente vai ver força elétrica, campo elétrico, nós vamos estudar a lei de Coulomb de um modo geral, nós vamos estudar diferença de potencial, resistências elétricas, a gente estudar muita coisa, e depois a gente vai estudar potências e máquinas elétricas, por exemplo, tá? Mas aqui o nosso foco agora é nós aplicarmos isso aos conceitos de mecânica, energia cinética, energia potencial, que foi o que a gente estudou até agora. O trabalho associado ao movimento de partículas, ao movimento de corpos. Então vamos lembrar o seguinte. Primeiro, como que se calcula potência? Potência, pessoal, é calculado de uma maneira bem simples. Potência é a energia dividido pelo tempo, tá? Então essa energia aqui é qual energia? Depende. A energia que se fala ali pode ser a energia cinética, tá? Energia cinética. Pode ser a energia potencial, tá? Pode ser energia mecânica. Pode ser também energia elétrica. Enfim, pode ser diversas modalidades de energia diferentes. Depende de cada situação. Depois, nos exemplos, nós vamos discutir essas energias, tá? No Sistema Internacional de Unidades, vale ressaltar uma coisa muito importante. Energia é dada em Joule, com letra J. Tempo é dado em segundos, continua sendo em segundos. A potência média é dada em watts, mas vale ressaltar aqui que algumas vezes é interessante você saber que o watts, gente, ele nada mais é do que Joule por segundo, que é isso aqui, ó, Joule dividido por segundo, que é energia dividido por tempo. Quando nós discutimos algumas aulas atrás, alguém havia me perguntado assim, sobre como que calcula o consumo de energia elétrica em uma casa. Até expliquei para vocês que era da seguinte maneira. Como a potência média é dado pela energia dividido pelo tempo, se eu quero saber o consumo de energia, basta eu passar o tempo para o outro lado. Ou seja, a energia é a potência de cada equipamento multiplicado pelo tempo de uso dele. Se você quiser saber isso relacionado à conta de energia elétrica da sua casa, você calcula isso durante o mês inteiro. Só que vale ressaltar que nas companhias de eletricidade, eles gostam de utilizar a unidade padrão de kWh, ou seja, a potência, em vez de estar em watts, você divide ela por 1000 e aí ela vai aparecer em quilowatts, e o tempo, em vez de estar em segundos, você divide o tempo por 3.600, que aí você transforma em horas, tá? Então, isso aqui, eu tenho até vídeo lá no canal que eu dei aula para o segundo ano, se vocês quiserem lá depois ver. Tem a playlist lá de Física Elétrica. Uma das aulas eu explico como calcular o consumo de energia elétrica. É claro que aqui não está sendo colocado para vocês, pessoal, o valor associado à energia elétrica, porque isso aqui não é uma aula sobre o consumo de energia elétrica, que é uma aula voltada para potência, tá? Potência elétrica do modo tradicional, do modo voltado para energia mecânica, e não energia elétrica especificamente. Lembrando para vocês que, claro, energia elétrica é um tipo de energia cinética, mecânica, que é o movimento das partículas, mas ela tem sua própria aplicação, a gente deixa ela separada ali no cantinho, tá? Então, apesar de ser a energia elétrica ser um tipo de energia cinética, tá, uma modalidade, mas a gente não estuda ela como energia cinética, a gente separa ela das outras, tá? É um caso bem amplo do estudo da física, então ela tem seu próprio lugar reservado para ser estudado separado. Agora vamos lá. Um detalhe importante, tá, gente? 1 kWh, se for necessário, é igual ou equivalente a 3,6 vezes 10 elevado a 6, tá? Ou 3.600.000 joules de energia. Agora vamos falar um pouco sobre transformação de energia e dissipação e potências associadas. Vamos lá, vale ressaltar uma coisa importante para vocês.
todo equipamento elétrico, toda máquina elétrica, todo carro, todo motor em si, ele faz uma transformação. Ele pega a energia e transforma em outra modalidade. Com isso, ele recebe o seguinte: na energia que ele recebe uma potência que nós chamamos de potência total, que é toda a potência que foi veiculada, né, que foi linkada para ele. Só que quando ele faz o processo da transformação de energia, parte dessa energia ela é dissipada, tá? Ela é convertida numa modalidade que nós não queiramos. Por exemplo, se você vai assistir um vídeo no seu celular ou jogar um jogo no seu celular, você vai perceber que seu celular esquentou. Isso é o efeito, tá, do aquecimento das peças, que é devido à potência que se dissipou, tá? Então a potência dissipada, ela causa esse efeito. Nos equipamentos elétricos, a potência dissipada ela é melhor percebida, tá, através do efeito do calor, do efeito Joule, tá? Então esse é um efeito natural que acontece com os equipamentos elétricos. E aí existe uma grande parte dessa energia que prefere que se seja a maior parte dessa energia, ela seja energia útil, tá? Então vai ter a potência dissipada e a potência útil. Então nós dizemos o seguinte, que a potência total nada mais é do que a potência dissipada mais a potência útil. Caso você queira calcular a potência útil, você pode passar a dissipada para o outro lado, subtraindo, como aparece nessa expressão aqui, que vocês encontram na apostila de vocês. Eu acredito que vocês ainda têm ela, né? Está na página 68, tá? Página 68 vocês vão encontrar essa formulazinha bonitinha aí. Mas dando continuidade, bom, aí se você tem energia que é dissipada, energia que é utilizada, energia total, potência na verdade, a gente precisaria no seguinte: bom, como que eu sei então que um equipamento elétrico ele é bom ou não? Ou como que eu sei, como que eu faço para calcular o rendimento desse equipamento que usa energia? Simples. O rendimento de um equipamento, que é dado por essa letra grega que a gente chama de eta, tá? Esse N com a perninha mais longa que a gente chama de eta, tá bom? Então, o rendimento que é indicado por essa letra, ele é calculado como sendo a razão entre a potência útil e a potência total. Tá? Quanto maior for essa divisão, o resultado dessa divisão, maior é o rendimento dessa máquina, desse equipamento. Tá? Então, por exemplo, é através dessa fórmula que você, quando compra uma TV, compra uma geladeira, compra um fogão, compra um equipamento elétrico para sua casa, você vai perceber que lá vai ter algumas categorias. E quanto maior for o rendimento da máquina, melhor é o selo que ele recebe. Então, esse selo é calculado através dessa fórmula, tá? De uma maneira bem simples. Não é tão complexo. Para a gente entender melhor como que funcionam, né, essas questões, nós temos que analisar alguns exemplos. Vamos analisar esse primeiro exemplo aqui. A potência, deixa eu ver, é isso mesmo. A potência disponível em uma queda d'água é de 800 kW. Aí ele pergunta, qual é a potência útil? Tá? Então aqui, ó, a potência disponível não é dissipada, tá? Apesar de estar disponível aqui com a letra D, não confundam. É a potência total. Ele diz que é 800 kW. Então a potência total, eu sei quanto que vale 800 kW. E ele pede para a gente calcular a potência útil, então a gente não sabe quanto que ela vale. E aí indica para a gente, dizendo o seguinte, ó, qual que é a potência útil que a gente vai poder obter com essa queda d'água se nela for utilizada uma máquina hidráulica com um rendimento de 50%. Ou seja, o Nzinho vale 50%. Mas vale ressaltar para vocês que 50% é 50 sobre 100, tá? 50 sobre 100 você pode deixar aqui na forma de fração, ou se você dividir, isso é 0,50, tá bom? 50% em decimal é 0,50. Aí a pergunta seria, como que eu resolvo essa questão? Já que fala de rendimento, nada mais justo do que usar a fórmula de rendimento. Logo, a gente vai resolver ela da seguinte maneira, ó, rendimento é potência útil sobre potência total.
Vejam que eu quero saber quanto que vale a potência útil. Então, eu vou multiplicar cruzado isso daqui, ó. Porque para calcular a potência útil, eu tenho que isolar a potência útil. Logo, potência útil é o rendimento vezes a potência total. Se vocês observarem, vejam que o resultado está em quilowatts. Então, eu não preciso fazer conversão de quilowatts em outra unidade, já que já está em quilowatts o resultado. Então, basta eu substituir os valores. 0,50 vezes 800. Então, se você multiplicar 0,50, que é 50% de 800, nada mais justo do que perceber que se é 50%, não precisa fazer cálculo nenhum, né? Na verdade, se você pensar um pouco, você vai descobrir que a resposta correta vai ser 400 quilowatts, né? Já que se a potência total é 800 e ela tem um rendimento de 50%, se a gente usar um pouco a cabeça, a gente não precisa nem fazer esse cálculo aqui. Basta, se é 50%, é a metade. Certo, pessoal? Alguma dúvida aí? Professor, o senhor falou da questão de não precisar fazer conversão. Se não tivesse em quilowatts, qual outra unidade poderia ter? Se aqui poderia aparecer, por exemplo, 400, com essa mesma resposta, tá? 400 mil watts. Pode ser que o quilo, não precisa aparecer o quilo, tá? O quilo em si não precisa aparecer. Mas aí, se ele não aparecer, isso aqui fica multiplicado por 1000, tá? O quilo, o K, vale 1000. Então, poderia aparecer 400 mil watts. Aí você teria que fazer primeiro a conversão aqui e tal. Para watts. Tranquilo. Tá bom? Lembrando que poderia também aparecer em joules por segundo. Porque watts, como eu expliquei aqui, ó, é joule, ó, por segundo. Mas raramente eles vão fazer isso, né? Colocar dessa forma. Vamos fazer uma outra questão. Uma questão também bem tranquila, não é tão difícil. Olha só. Sobre um carro de grande porte que se movimenta com velocidade de 30 metros por segundo, é exercida uma força de 100 newtons. Sabendo que seu rendimento é de 20%, determine aproximadamente a potência consumida pelo motor desse carro em HP. HP é horsepower, né? Acho que é força cavalo, alguma coisa assim, cavalos de força, né? Acho que a tradução seria essa, né? Cavalos de força. Ele diz pra gente que cavalos de força, um Harry Potter é igual a 776 de 46 watts, tá? Então é só, a gente vai resolver e depois a gente faz uma regra de 3 para descobrir aí o valor equivalente, tá? Então não é tão complicado assim de resolver essa questão. Bom, apesar de essa questão indicar para a gente o valor, né, da velocidade, a gente vai ter que associar essa velocidade com o valor da força em newtons, tá? Então, como que a gente vai fazer isso? Primeiro, né, vamos separar aqui por partes. Primeiro, o rendimento é de 20%, a gente sabe que 20% para descobrir número decimal é só dividir por 100, então 0,20. Outra coisa, nós temos a potência útil, né? Na verdade não temos a potência útil, né? Mas se você observar, a gente tem 30 metros por segundo e temos a força que vale 1000. Então a potência útil vai ser igual a velocidade vezes a força, tá? Vamos... Pessoal, vocês acreditam que eu não... Deixa eu ver se estou gravando essa aula. Ah, tô gravando. Até fiquei com medo agora. Tá gravando, sim. Até fiquei com medo de não estar gravando. Que na verdade eu estou usando outro programa para gravar a aula, para não aparecer o rosto de vocês. Mas vai ter que aparecer agora, né? Vai ter que aparecer. Não o rosto. Não o rosto de si, porque vocês não estão mostrando a cara de vocês, né? Mas vai aparecer. De quando vocês falam, vai aparecer o nome de vocês lá. Mas enfim, já foi agora. Então, potência útil. Ah, tá, outro detalhe, vai cair a qualidade da imagem, tá? Eu estava gravando a 1080p a 60 frames por segundo, então esse vídeo aqui vai estar com qualidade bem baixa em relação aos outros. Mas enfim, bola pra frente, vamos lá. Deixa eu só mostrar um negócio aqui, ó. Potência útil. Vamos pensar assim, ó. Primeiro, força, gente,
é massa vezes aceleração. A gente sabe também que, sei lá, energia, vamos pensar em energia. Energia é massa, por exemplo, velocidade ao quadrado dividido por 2, em termos de energia cinética, é claro, tá bom? Então, por exemplo, a potência, eu sei que é a variação de energia dividido pelo tempo, tá? Então, por exemplo, se eu substituir aqui esse carinha aqui, nós vamos perceber, primeiro, se força é massa vezes aceleração, força também é massa vezes a velocidade dividido pelo tempo, certo? Porque a aceleração é velocidade dividido pelo tempo. Além disso, se eu comparar essas duas fórmulas aqui, eu posso verificar, por exemplo, deixa eu pensar aqui um pouquinho, no caso da energia, isso aqui vai ser massa vezes velocidade ao quadrado dividido por 2. Outro detalhe, a massa aqui, ó, ela pode ser, se eu passar o tempo para ela multiplicando, deixa eu abrir de novo, que aí precisam entender melhor. Primeiro, gente, ó, força é massa vezes aceleração. Só que eu sei que a aceleração é o quê? É velocidade dividido pelo tempo, tá? Então, por exemplo, se eu pego a massa, eu vou isolar a massa para usar na fórmula da energia. Ó. Energia cinética é massa, velocidade ao quadrado dividido por 2, tá? Eu quero usar a fórmula da energia cinética para depois substituir na potência. Potência é energia dividido pelo tempo, tá? Então, o que eu vou fazer? Eu quero descobrir uma fórmula da energia que use o quê? Que use justamente as informações do texto, ó. Velocidade e força. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiro, eu vou tirar a massa daqui, porque eu não sei a massa do carro. Como que eu vou fazer isso? Eu vou passar o ΔT para cá multiplicando. Então, vai ficar força vezes tempo, dividido por quem? Dividido pela velocidade. Isso aqui é a massa, ó. Então, a massa é força vezes tempo dividido pela velocidade. Então, se você pegar, por exemplo, aqui, ó, no lugar dessa massa e substituir esse valor, nós teremos força, ΔT, que é tempo, dividido por 2. Opa, dividido por 2 não, dividido pela velocidade, que foi esse carinha que nós encontramos aqui, ó. Então, aqui velocidade, vezes velocidade ao quadrado, mas tudo isso aqui dividido por 2. Aí percebam, velocidade eu posso simplificar aqui, tá? Aqui eu tenho duas velocidades, aqui eu tenho uma, tá? Que está elevado ao quadrado. Então vai ficar força vezes velocidade vezes tempo dividido por 2. Então, quando eu pegar aqui, ó, esse valor de energia e substituir aqui, vocês vão perceber que a potência ela é igual ao quê? A força, velocidade vezes o tempo, dividido por 2, dividido pelo tempo. Ora, se vocês notarem aqui, ó, eu posso cortar o tempo com esse tempo daqui. Então, quando eu cortar esse tempo, esse de cima com esse de baixo, então a potência vai ser força vezes velocidade, tá? Então, eu posso dizer que a força vezes velocidade dividido por 2, que é justamente, deixa eu botar aqui justamente as informações que a gente tem. Ó, o carro percorre 30 metros por segundo, que é a velocidade, com uma força de 100 newtons, tá? Então, a gente terá, então, aí, como calcular a potência útil do carro utilizando essa definição, dividido aqui por 2, tá? Então, aqui, ó, a velocidade é 30, vezes a força, que é 1000, dividido por 2. Percebam, tá, gente? Que aqui nós estamos substituindo no valor da potência, tá bom? Alguma dúvida? No caso aqui, a gente nem precisa usar esse dividido por 2, que é a potência útil, tá? Deixa eu mostrar aqui para vocês. Vou pegar aqui para vocês. Eu vou mostrar uma foto para vocês aqui, tá? Último. Só para a gente não precisar, para não precisar mostrar todas as coisas, depois vocês podem olhar. Eu vou mandar o link do site aqui, que vocês podem olhar a fórmula depois, porque a gente tem tempo. Depois vocês podem estar nesse site aqui e estar dando uma olhada
na fórmula, tá? A fórmula é essa daqui. Não vou mostrar a fórmula, eu já vou escrever a fórmula aqui para vocês, que é a seguinte, gente, ó. Opa, aqui. A fórmula é o seguinte: a potência útil de um automóvel, por exemplo, de um veículo, de algo que se movimenta, é força vezes a velocidade, tá? Nesse caso aqui, vai ser 1000 vezes os 30 metros por segundo, que vai dar 30 mil, tá bom? Depois vocês veem lá, porque o que eu estava calculando é a potência total. Depois vocês veem lá nesse site como que se chega na potência útil, tá? Só que aqui, para a gente ter mais pressa aqui, vai dar 30 watts, tá bom? Só que a questão é, ele pede para a gente determinar a energia consumida pelo motor do carro, né? Então, vamos lá. Como que a gente faz para calcular a energia consumida, tá? Então, para a gente calcular a energia consumida, no caso aqui, a gente vai utilizar a fórmula do rendimento. Novamente, temos rendimento e potência. Então, rendimento é igual a potência útil sobre a total. Lembrando que a potência que o motor vai consumir é a total. Ele vai, de certa forma, estar consumindo a útil mais a dissipada, tá? Então, fazendo isso aqui, já que eu quero a total, basta fazer isso aqui, ó. A potência total é a útil dividido pelo rendimento. Ou seja, a potência total vai ser os 30 mil watts dividido por 0,2. Ou 0,20, tá? O resultado, já dando resultado, o resultado final, né, o resultado dando resultado, vai ser de 150 mil, na verdade, 150 mil watts. Aí observem, para a gente finalizar, ó, só para a gente transformar aqui em Harry Potter, aqui, ó. Um Harry Potter é equivalente a 746 watts. Então, quantos HP são necessários para ser equivalente a 150 mil? Basta multiplicar cruzado, ou no final das contas, a potência, né, nesse conceito aqui de HP vai ser 150 mil dividido por 746, tá? Deixa eu fazer aqui na calculadora. 150 mil dividido por 746 vai dar aproximadamente... deu um erro aqui. Deu aproximadamente 201. Não é para dar 201. 201. Então vai dar aproximadamente 201. Tá? Que seria a letra D. Isso, seria a letra D. Aproximadamente 200 HP. Força de cavalo aí. Cavalos de força, na verdade, né? Bom, então, perceba que sim, algumas vezes é meio chatinho, no caso, porque assim, nem todas as fórmulas nós conhecemos, né? Então, às vezes a gente vai precisar ir atrás de alguma fórmula ou outra que não está tão disponível para a gente assim, tá? Bem de cara. Observe que essa fórmula nem na apostila ela se encontra, tá? Agora um outro ponto que a gente vai estar abordando. Eu vou falar um pouco sobre as necessidades que nós precisamos para calcular as potências específicas, tá? Na verdade, essa questão que eu acabei de fazer para vocês, ela vai se aplicar melhor nesse conteúdo que eu vou explicar agora, tá? É uma continuação direta, mas se eu tivesse feito isso aqui antes, e tudo iria ficar bem mais tranquilo para eu explicar para vocês essa questão. Então a gente vai ver agora. Deixa eu mostrar aqui para vocês. Então vamos lá. Então vamos começar isso aqui, ó. Primeiro, potência média associada a uma força constante, tá? Então, vejamos o seguinte, quando você desloca um objeto de local, quando a gente precisa transferir um objeto de um ponto a outro,
E para a gente transferir, ele vai ter uma certa distância, que a gente vai denotar por ΔS. É necessária a aplicação de alguma força, uma velocidade inicial, e dependendo de como você puxa ou empurra o objeto, você vai exercer um certo ângulo de inclinação, tá? E aqui você pode observar a configuração. E aí lembre-se o seguinte, potência, como a gente já havia visto aqui, é energia sobre tempo. Se você exerce uma força, essa energia ela é convertida em o que nós chamamos de trabalho, tá? Nesse caso aqui, a variação de energia é justamente o trabalho, e esse trabalho é o trabalho desta força aplicada. Isso aqui dentro do intervalo de tempo. É a mesma fórmula que está aqui, mas com uma notação diferente. Ao invés de usar a notação de energia em si, nós usamos o conceito do trabalho, já que é o trabalho aplicado por uma força. Lembre-se o seguinte, trabalho, tá? Isso aqui não está aqui, mas deixa eu colocar para vocês. Pessoal, trabalho, ele é o quê? Força vezes deslocamento, que é o ΔS, vezes o cosseno do ângulo aplicado em que a força é aplicada. Então vejam o seguinte, no lugar do trabalho, se eu substituir essa expressão, ó, força aparece aqui, o ΔS sobre o ΔT é a velocidade, e o cosseno do ângulo é esse daqui. Portanto, a potência média, pessoal, se o ângulo for 0 graus, isso significa que vai ser força vezes a velocidade média de um corpo. Se, é claro, se o ângulo alfa for igual a 0, porque cosseno de 0 é 1. Se o ângulo for de 90 graus, cosseno de 90 será 0, e, portanto, a gente terá que a potência é nula, tá? Só abordando essa outra forma de analisar isso. Dentro do Sistema Internacional de Unidades, tá? Nós vamos ter algumas informações importantes. Primeiro, não são informações novas, tá? São as informações que a gente já havia visto. Primeiro, força é Newton, tá? Essa aqui é a unidade para força, velocidade é metro por segundo e potência é watts. Agora, aquelas que a gente pode aparecer em uma questão ou outra, como nesse exemplo aqui. Se eu tivesse prestado mais atenção, a gente teria feito primeiro isso para depois fazer esse exemplo. Mas vejam só, nós temos a primeira unidade usual, tá? Que é o cavalo vapor, que é justamente essa aqui, ó. Um cavalo vapor é equivalente a 775,35 watts, e cavalos de força, né, o horsepower aqui, que 1 HP é igual a 746 watts de potência, que foi o que a gente utilizou nessa questão. Percebam que, de certa forma, apesar de ter essas unidades, não muda nada, pessoal, tá? O que vai mudar é uma conversão de unidade em outra, usando regra de 3, simples, igual a gente fez aqui, ó, multiplicação cruzada. Depois que você multiplica, você tem que passar dividindo para o outro lado. Simples, tá? Não tem muito segredo em fazer essas mudanças aqui. Bom, vamos ver agora a potência instantânea, tá? Deixa eu colocar ela aqui para a gente analisar e explicar para vocês o caso da potência instantânea. Então, no caso da potência instantânea, associada a uma força constante, nós teremos o seguinte, ó. Para um corpo sujeito a uma força de intensidade F, cuja velocidade num dado instante tem módulo igual a V, pode-se associar a potência instantânea a essa força, que no caso é a mesma forma do anterior, só muda-se que nós estamos falando de potência instantânea, tá? Potência instantânea é sempre que a velocidade for instantânea. Simples assim, tá? Então, essa é a diferença. Como que a gente sabe a velocidade instantânea? Quando a gente tem uma fórmula da velocidade. Por exemplo, a velocidade ela é igual a, sei lá, 20 mais 2t. Aí eu sei que a velocidade num instante específico é isso, através dessa fórmula indicada. E agora a gente vai ver, vou colocar aqui para vocês verem, a questão sobre processos hidráulicos, tá? Quedas de água. Seria uma explicação mais razoável para aquela questão anterior sobre queda d'água, mas que, enfim, vocês viram que a gente nem precisa saber, ter esses conhecimentos aqui, tá? Dá para resolver com outras formas, mas essas aqui deixam mais interessantes ou mais simples, tá? No caso de queda d'água, tá? A gente tem essa
Se tiver também essas informações, tá? A potência ela pode ser determinada pela densidade da água, pela vazão da água, ou seja, quantidade de água que está saindo por um determinado período de tempo, pela gravidade, de letra G, e pela H, que é o desnível da queda de água. Ou, de certa forma, a gente poderia chamar isso aqui de altura, tá? De onde a água está caindo, tá bom? Então, essas fórmulas aqui são fórmulas associadas para a gente poder fazer cálculos específicos, tá? Deixa eu pegar algumas questões aqui para a gente estar, digamos assim, aplicando de uma forma mais coerente com o nosso estudo. Deixa eu tentar pegar algumas aqui do plural mesmo, uma tarefa complementar, está no caderno 4. Deixa eu pegar umas aqui. É o caderno 4 mesmo que a gente está vendo, né? Sim, senhor. Aqui está aparecendo um sistema de corpos interligados. Potência e rendimento. É no setor B que a gente está vendo? Não, né? Ah, tá. Entendi. Aqui eu estou pegando a apostila errada. Estava vendo a apostila alfa, né? Nós estamos agora com a apostila capa, ela é diferente. Então é a última aula aqui. Fechei. Vamos ver aqui algumas atividades aqui. Setor B, eu acho. Setor B é porque eu estava vendo o caderno alfa, né? Então, por isso, né? Por conta desse negócio que eu fiz aqui, não estava aparecendo. Vou pegar essa questão aqui agora. Então, essa questão aqui é uma questão que caiu no Enem alguns anos atrás, né? 2013. Pelo menos o texto de 2013, a questão eu não lembro. Não tenho acesso aqui para saber quando foi que ela caiu, né? A gente poderia pesquisar, mas não vamos perder tempo com isso não. Vamos lá. Ó, a usina de Itaipu é uma das maiores hidrelétricas do mundo em geração de energia, com 20 unidades geradoras e 14 mil megawatts. Mega é 10 elevado a 6 positivo, tá? Então é 10 elevado a 6 de potência total instalada. Então isso aqui, ó, é a potência total. Então aqui a gente já tem uma informação valiosa, tá? É importante deixar ela aí marcada para quando a gente for fazer, ó. Potência total. Ele diz o seguinte, ó, ela apresenta uma queda de 118,4 metros. A gente já tem o valor de H aqui, né? Que é o desnível H. E ele diz que a vazão nominal é de 690 metros cúbicos por segundo. A vazão é a letra Z. Então, observem que essas informações nos levam a aplicar isso aqui, ó. Nos levam a aplicar esse conceito aqui, tá? Não significa que só vai ser esse conceito, pode ser que tenham outros inclusos. Aí diz o seguinte, ó, o cálculo da potência teórica leva em conta a altura da massa de água represada pela barragem, a gravidade local e a densidade de 1.000 kg por metro cúbico da água. A diferença entre a potência teórica e a instalada é a potência não aproveitada, isto é, a potência dissipada, aquela que a gente vai usar essa expressãozinha aqui, ó. Tá? Isso aqui. A gente vai ter que usar essa expressão para calcular a dissipada. A gente quer essa daqui. A gente vai ter essa e vai ter essa calculada. Então a gente vai ter que calcular tudo, na verdade. Só tem a potência total. Mas no final das contas ele pede o seguinte, qual que é a potência não aproveitada? Como ele pede, gente, que vale um detalhe importante, ó. Como a questão pede em megawatts, isso significa dizer que eu não preciso fazer a conversão de potência para watts, tá? Já que ele pede em megawatts. Mas como que a gente vai chegar a esse resultado, tá bom? Então, a gente tem o seguinte, a usina, mas ele pede em cada unidade, né? Aqui tem outra observação importante, ó. Em cada unidade geradora. Ele diz que ele fala com 20 unidades. Então, se essa potência
é de 20, então a gente vai ter que primeiro dividir por 20, né? Por 20 para poder dar certo. Se a gente não usar aí a divisão por 20, então a gente vai acabar errando alguma coisa ou outra. Mas vamos lá resolver essa questão aqui. Então vamos começar. Vamos pegar as informações, né? Dados. Vamos agrupar aqui os dados. Primeiro, potência, né? Potência total. 14.000. Segundo, ele dá para a gente aqui a queda. Então, o Hzão aqui vale 8,4. Terceira informação é a vazão, que é indicada pela letra Z, tá? Na nossa fórmula. 690. Eu vou até omitir aqui as unidades, tá? Por enquanto, pelo menos. O cálculo da potência, ele dá para a gente aqui a gravidade, que é 10. Isso aqui a gente, né, já tem isso em mente. E fala que a densidade da água vale 1. Tá? Vale 1 não, vale 1.000, né? 1.000 quilogramas. Então a gente tem todas essas informações e aí nós vamos utilizar a fórmula, tá? Referente à vazão da água. Então vamos lá, qual que é a fórmula que a gente vai começar utilizando? Para a gente poder calcular a potência, a gente vai lembrar o seguinte, a potência, ela nada mais é do que, vamos olhar aqui, tá? DZGH. Então vamos aqui substituir, ó, D vezes Z vezes G vezes Z vezes H. A ordem aqui não importa, tá? Porque o produto dos fatores não altera o resultado. Substituindo esses valores aqui, fica 1.000 vezes o G, que vale 10, vezes a vazão, que é 690, vezes a altura, que é 118,4, tá? Vamos ver quanto que vai dar esse resultado. Então, vou pegar aqui uma calculadora para multiplicar rápido, tá? Apesar de vocês não estarem vendo ela. Eu estou com a calculadora aberta aqui, tá? Vezes 10, vezes 690, vezes 118,4. O resultado vai dar, monstruosamente, 8.169,6 com 4 zeros. Isso mesmo, isso, 4 zeros. Só que isso aqui está em watts, porque todas as unidades que estão ditas aqui estão no modelo padrão. Então, para eu transformar em megawatts, eu preciso dividir isso aqui, gente, por 10 elevado a 6. Tá? Aqui seria dividir por 1 milhão. Então, se eu dividir por 1 milhão, isso aqui vai dar 8, 1, tal. Vai ficar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ficar 816,96 megawatts de potência, tá? Então, essa é a potência que a gente acabou de descobrir fazendo o cálculo, tá? Isso é a potência teórica, tá, gente? Essa aqui é a teórica. Em teoria, tá? Em teoria, a gente tem que a potência dos geradores vai ser de 816,96 teórica, e além disso, além de ser teórica, por gerador, tá? Então, isso aqui não é da usina inteira, é por gerador. Outro detalhe importante aqui, que ele pede para a gente calcular, ou melhor, que a gente vai precisar calcular, não é que ele pede, mas que é necessário calcular, é a potência real por gerador, tá? Ó, potência real por cada gerador. Por que a gente vai utilizar a potência real de cada gerador? Porque a gente tem aqui, ó, 14.000 megawatts em 20 unidades, como ele está colocando aqui para a gente. Então, a gente vai pegar os 14.000 e nós vamos dividir por 20, tá? 14.000 dividido por 20 vai dar 700. Então, nós temos 700 megawatts de potência produzidos por cada um dos geradores, tá? Logo, observe, por que eu precisei calcular de cada um? Porque a pergunta não pede de todos, ele pede a potência não aproveitada em cada unidade. Então, eu não posso usar todos, tá? Então, gente, ó, a potência dissipada nada mais é do que a potência... Isso, a potência teórica, que seria a total, menos a potência útil, que seria a potência real. Ou seja, vai ser 816
700,96 menos 700. Ou seja, se vocês prestarem bem atenção, vocês vão encontrar que é a letra D, 116,96, tá? Megawatts de potência que é dissipado. Então percebam que é uma massa gigante, massa não, é uma quantidade gigantesca de potência que não é utilizada devido à configuração desse sistema, tá? Percebam assim, é trabalhoso, essa é uma parte bem trabalhosa e de certa forma ela é bem legal porque quando você faz esse tipo de cálculo, pessoal, o cérebro da gente, ele tem aquela noção de ir desenvolvendo as coisas. Então, por mais que seja chato, tá? Seja trabalhoso, é uma coisa bem interessante da gente fazer, porque a gente percebe como que a gente vai agrupar as coisas, como que a gente vai poder utilizar as fórmulas. É uma questão bem legal, porque ela abrange alguns conceitos diferentes, como conversão de unidades aqui, ó, dividir por 1 milhão para poder chegar no megawatts, como catar os dados que aparecem aqui para poder chegar e utilizar na fórmula de forma corretamente, como a gente pode interpretar a questão para poder calcular a máxima real, porque observem o seguinte, pessoal, se a gente não dividisse por 20, ó, se nós não dividíssemos por 20, que é 14 mil, tá? Olha só a pegadinha nessa questão, se não divide por 20, você vem aqui e divide por 816,96, ó, e você acrescenta os dois zeros aqui, percebam, ó, que isso aqui vai ficar, ó, 3, aí você vai pedindo emprestado, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, aqui vai ficar 9, e aqui vai ficar 9, ó, e aqui vai ficar 10. 10 menos 6 dá 4. Olha só a cagada se você não dividir por 20. 9 menos 9 vai dar 0. 9 menos 6 dá 3. Olha só se surgindo aqui a letra I, ó. 9 menos 1 dá 8, 9 menos 9 dá 0 e repete o 13 aqui, ó. Olha só o que vai acontecer. Aqui dá 1, tá? Não é 0, não. 9 menos 8 é 1. Então percebam que se por acaso vocês não dividirem por 20, ou eu, né? Qualquer pessoa não dividir por 20, essa questão te trola, né? Ela te dá uma alternativa coerente com a não divisão por 20. Tá? Então tem que ter esse cuidado na hora de interpretar a questão. Por isso que ela é interessante, porque ela traz esse desafio, né, da gente agrupar os dados, montar numa forma correta, usar outra fórmula, fazer a divisão para poder você obter os resultados coerentes. Então, ela é bem ampla, tá? Ela traz essa robustez matemática para vocês. Então, essa é uma questão que envolve um pouquinho de conceito físico e grande parte de conceitos e interpretações matemáticas para o problema, tá? Então, ela é uma questão mais matemática do que física, porque você tem que interpretar corretamente. Depois que você aplica na fórmula, gente, é matemática pura, né? Você só tem que fazer cálculo. Então, pessoal, esse é o resumo da nossa aula, tá? Já vou estar fazendo a chamada para vocês, então não saiam. Qualquer dúvida, vocês entram em contato comigo. E é isso aí, tá bom?